Então, como eu estava dizendo, para ficar na gravação, nós teremos 2 aulas de acoplamento molecular. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conceitos e fundamentos relacionados com essa metodologia. E na próxima aula, a gente vai se aprofundar, tá? E aí discutir alguns pormenores que geralmente são melhor visualizados e cobrados nas aulas práticas. Esse semestre, devido à divisão de aulas e a saída de professor Samuel para o pós-doc, a gente teve que reorganizar um pouquinho as aulas práticas e acabou que esse assunto ficou de fora das avaliações práticas. Tá? Então, a gente vai ter que se debruçar um pouquinho mais sobre esses detalhes na teoria. Tá? Primeira coisa que a gente precisa resgatar é como e quando aplicar esse tipo de acoplamento. Olha, esse tipo de metodologia. Tá? É muito comum vocês ouvirem essa metodologia denominada como docking, atracamento molecular, docagem, que são anglicismos ou falta de tradução e assim por diante. Tá? Como o grupo do Rio de Janeiro, do grupo do professor Eliezer Barreiro, do falecido professor Eliezer Barreiro, do Carlos Monfort Fraga, cunharam o atracamento molecular, todos os professores de QF formados no Rio de Janeiro usam esse termo. O pessoal do de São Paulo já prefere docking e docagem. Embora eu tenha vindo de lá, eu acho que esses 2 termos são totalmente inadequados. O que a gente está vendo é uma simulação do encaixe da micromolécula no seu alvo macromolecular. Então, o que eu estou vendo é um acoplamento em nível molecular. E por isso que eu vou denominar assim. Se na prova vocês escreverem docagem, docking, atracamento molecular ou outro termo, não vai ser penalizado. Tá? Mas a gente vai tentar uniformizar os termos. Sem sombra de dúvidas, quando a gente fala de modelagem molecular, a ferramenta mais conhecida, mais utilizada, mais popular e assim por diante é o acoplamento molecular. Por quê? Porque ela tem aplicações tanto na etapa de acelerar a descoberta de moléculas potencialmente ativas, como auxiliar a entender a relação estrutura-atividade de uma série de moléculas congeneres, ou seja, que são similares entre si, que compartilham um esqueleto molecular único. E aí, da compreensão de como que cada uma dessas moléculas está dentro do sítio ativo, eu consigo ter uma ideia da réia. De certa forma, essa é a mesma informação que eu teria com a cristalografia de raio-x. Aqui é o equivalente computacional da cristalografia de raio-x. Acontece que obter o cristal da proteína na presença de diversos ligantes é muito mais difícil do que pedir para o computador simular esse encaixe. Obviamente, o modelo gerado pelo computador, ele não tem a precisão, a exatidão do meu modelo experimental. Pelo menos no que se refere ao acoplamento molecular. Tem outras ferramentas de modelagem molecular que virão depois, e que a gente não vai falar na graduação, que é, por exemplo, a dinâmica molecular, que hoje já tem uma grande discussão se ela realmente é inferior em termos de precisão da posição atômica em relação às estruturas cristalográficas. Mas como a gente não vai entrar nessa seara, podemos deixar isso de fora. Tá? Então, de uma forma muito simplificada e simplista, o que eu preciso para fazer o acoplamento molecular é a estrutura tridimensional do meu alvo macromolecular e determinar ou saber onde naquela estrutura está o sítio ou bolsão onde minha molécula vai interagir. Porque aí eu vou pedir para o programa de acoplamento molecular simular o encaixe da minha micromolécula dentro daquele sítio. Né? E nesse encaixe eu vou priorizar as moléculas que têm maior complementaridade estérea e eletrônica.
ou seja, as que interagem melhor. Vejam, então, que eu estou aqui pensando na fase farmacodinâmica. Eu estou pensando em como que o fármaco interage, é essa simulação que eu vou fazer. Eu não estou aqui simulando nada da parte farmacocinética. Então, eu posso ter uma molécula que é inativa, porque ela simplesmente não chega no sítio de ação. Mas se ela chegasse, ela teria uma boa interação. Tá? E aí, a gente vai discutir várias implicações disso lá para frente. Tá? Da mesma forma que o programa pode simular o encaixe de uma molécula, um produto natural ou uma molécula sintetizada no laboratório, eu posso também pedir que o programa simule o encaixe de um fragmento molecular. E aí, então, eu faço uma interface com o que nós vimos na aula anterior sobre desenvolvimento de fármacos guiado por fragmento molecular. E eu posso pedir também que o programa simule o encaixe de uma sonda, como nós vimos na aula de farmacóforos 3D a partir de estruturas afro. Lembra? Tinha um programa que ele passeava com a sonda e mostrava onde ela interagia melhor? A gente viu isso como uma superfície. Aqui eu vou ver como a sonda propriamente dita. Eu vou passear, por exemplo, com um cloro e vou ver onde que o cloro se liga. Ok. Agora, eu sei que ele interage bem nessa região, eu vou olhar a vizinhança dela, eu vou fazer uma análise de sítio, para quem já fez a prática, e vou ver que vizinho a esse cloro, eu vou colocar uma piridina, uma pirimidina, um pentano, um ciclohexano, dependendo da vizinhança. Tá? E vou começar a crescer essa molécula para que ela tenha complementaridade estérea e eletrônica, em termos de interação, com o meu sítio. Eu posso fazer isso de forma manual, ou eu posso pedir para o computador fazer isso. Tá? Então, deixa eu pegar aqui só o apontador laser. Quando eu simulo o encaixe de uma molécula real, que eu isolei, ou que eu tenho acesso a ela, e eu peço para o programa encaixar ela inteira, eu tenho o processo de acoplamento molecular. Quando eu encaixo uma sonda e começo a crescer ela, eu tenho um processo análogo ao que seria do crescimento de um fragmento ou de mapear um farmacóforo, uma interação importante, e a partir dela crescer a molécula. E aí, crescendo, eu chego aqui. Aqui seria dos fragmentos moleculares. Eu peço para ver onde no sítio um anel se encaixa melhor. Depois eu vejo onde que um grupo pequeno que faz ligação de hidrogênio se encaixa melhor. E agora eu vou ligar esses dois fragmentos. Reparem que o resultado final da molécula que melhor se encaixa no sítio ativo é diferente para cada uma dessas abordagens. Tá? E isso na prática ocorre também. Tá? Durante muito tempo se argumentou que como o acoplamento molecular ele é feito com moléculas reais, que ou já foram isoladas ou que existem disponíveis para compra, eu não incorria no risco de deixar o computador planejar uma molécula que simplesmente não dá para sintetizar. Então é por isso que o acoplamento molecular se tornou tão famoso. Hoje em dia, nós temos programas que fazem esse crescimento ou a ligação de fragmentos considerando viabilidade sintética. Tá? Então, essa premissa do acoplamento, hoje em dia, ela não tem um destaque tão grande. Mas como desde a década de 80 a gente usa acoplamento, a gente não, se usa. Eu comecei a usar bem depois disso. Tá? A indústria farmacêutica usa acoplamento, ficou muito famoso. E é por isso que se mantém essa popularidade. Tá? Vamos pensar aqui quais vocês acham que seriam as vantagens e desvantagens de eu pedir
para o computador simular esse encaixe para uma biblioteca de alguns milhares de compostos ou substâncias químicas. O que vocês acham que é uma vantagem ou uma potencial limitação? Peraí. Ó, deixa eu reformular minha pergunta. Quando eu faço o acoplamento para milhares de moléculas, algumas vão encaixar melhor, outras vão encaixar não tão bem. Tá? Quem não encaixa bem, provavelmente não é um agonista, um antagonista ou um inibidor enzimático daquele alvo macromolecular. Por outro lado, quem encaixa muito bem é potencialmente um ligante daquele alvo macromolecular. Tá? Primeira coisa, acoplamento molecular não prova que a molécula é um ligante. Ele sugere que ela se liga melhor ou pior. Tá? Então, se eu faço esse processo com um banco de milhares de moléculas, eu vou poder priorizá-las. O que eu ganho? Qual é a vantagem dessa priorização? Tempo. O que mais? Custo. E só esses dois? Porque se for custo e tempo, basicamente o que nós estamos fazendo é uma tentativa e erro mais rápido. Nós não estamos pensando em racionalidade. Era simplesmente, em vez de você sentar na bancada e ficar pipetando milhares de vezes, você vai pedir para o computador fazer isso. Ok. Vimos algumas vantagens. Desvantagens. Isso é desvantagem? Como que a gente poderia filtrar? Tem que ter um alvo, então você não consegue fazer o acoplamento. Não, mas espera aí. Você está sugerindo, então, eu criar um modelo farmacofórico para o alvo? Não é? Não, é possível, é. A gente viu isso no ano passado. Interessante. Qual que é a diferença de eu pedir para o computador simular o encaixe num modelo farmacofórico e pedir para ele simular o encaixe num sítio ativo? Qual que é a diferença? Ou é a mesma coisa? Espera aí, explica melhor isso para mim. Tem chance de ter uma atividade ser bioativo do que não, porque você pode encaixar, mas não ter nenhum efeito. E aí faz essa triagem, em tese, eu estou selecionando só os Mas você não pode acontecer isso com o modelo farmacofórico também? Aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho meu sítio ativo. Aqui eu tenho esse grupo. Então, aqui eu tenho que ter um doador de ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho um resíduo que é aromático. Então, aqui o meu modelo farmacofórico é hidrofóbico. E aqui eu tenho uma lisina. Então, aqui eu tenho que ter um grupo carregado negativamente. Tá? Qual que é a diferença de eu pedir para o computador ache as moléculas que melhor se encaixam nesse sítio e pedir para o computador ache as moléculas que melhor se encaixam nesse farmacófago? Não, tudo bem. Eu sei que está pensando junto. Mas você está pensando, na verdade, como um filtro. Tá. Por que você pensou no farmacófago antes do modelo farmacofórico, do DOC, se ele é mais popular e parece que é a mesma coisa? Vai pensando aí. Diga.
Bem, isso é uma coisa que a gente não falou na aula de farmacóforo, que deveria ter falado. O farmacóforo, né, dessa forma aqui, a gente não está delimitando regiões de exclusão, a molécula pode encaixar no farmacóforo e mesmo assim ser inativa. Porque se ela se esbarra, por assim dizer, no sítio, ela não vai encaixar. Então tem impedimento estéreo. Tá? Quando a gente faz modelo farmacofórico baseado na macromolécula, que foi a ideia dela, a gente pode dizer, olha, isso aqui é um volume de exclusão, isso aqui é um volume de exclusão, isso aqui é um volume de exclusão, e assim por diante. Então, embora sua preocupação inicialmente fosse verdadeira, agora com esse adendo, ela deixa de ser. Alguém tem alguma ideia? Parece a mesma coisa? Estou tentando acompanhar esse raciocínio. Anda, coloca a dúvida. Eu só comecei a falar de farmacóforo porque ela sugeriu. Na verdade, a gente está pensando aqui agora em acoplamento. O acoplamento, eu vou fazer o acoplamento na estrutura que tem. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Receptor opioide. Até uns 5, 8 anos atrás, todas as estruturas cristalográficas de receptor opioide estavam na conformação inativa. Só conseguiam estruturas do receptor opioide com antagonista. Isso ajuda a eu planejar ou identificar novos agonistas? Ajuda. É o ideal? Não. Porque essa diferença é conformacional. Tá? Dependendo de qual mudança conformacional que eu posso simular que existe de agonista e antagonista, eu posso usar o acoplamento como um filtro inicial e depois usar uma outra ferramenta. Né? Mas hoje aqui, a nossa preocupação é, eu vou fazer o acoplamento na estrutura que existe. Então, eu tenho essa estrutura, eu fiz a análise de sítio, eu sei quais são as interações, e eu tenho farmacóforo. Tá? Eu vou voltar nesse assunto aqui na próxima aula, que é quando a gente vai aprofundar sobre acoplamento e tentar discutir um pouquinho das vantagens, comparar esses dois métodos. Porque concorda que os dois vão servir para a mesma coisa? Que é para triagem virtual? Não é? Só que eles têm taxa de sucesso muito diferente, porque eles se baseiam em conceitos físico-químicos totalmente diferentes. E pensando agora, isso seria uma ótima pergunta para a prova, né? Não é? Mas vocês não me falaram das limitações dos métodos experimentais. Vocês falaram das vantagens. Qual que é a limitação? A disponibilidade do banco de dados. Tá, isso está num slide um pouquinho agora para frente. No passado, isso já foi realmente uma limitação. Hoje não. Desde quando começou a existir a internet, isso deixou de ser uma limitação. Tá? Eu vou contar esse caso agora, mas eu vou contar ele mais tarde. Quando eu entrei no doutorado, que foi no século passado, não, já era esse século, foi 2000, foi na virada do século. Né? O grupo que eu trabalhava, eles tinham comprado uma base de dados. Né? E essa base de dados não era disponível pela internet. Para quê? Para não piratear. O Brasil nem tinha lei de patentes ainda bem estabelecida. Não é? Então, era um CD que você tinha que importar ele. E a empresa não queria mandar o CD para o Brasil, embora o grupo de pesquisa tivesse pago, comprado, né? Com medo da gente sair distribuindo o CD para todo mundo.
Né? Meu orientador de doutorado teve que ir nos Estados Unidos assinar um termo lá, né, dizendo que ele não ia fazer nada disso, né, e trouxe para o Brasil. Daí, 2, 3 anos, a internet já estava mais popularizada. Os $100 mil que ele pagou naquilo, a gente acessava de forma grátis, né? E aí você vê como que muda as coisas. Tá? Então, hoje, o banco de dados não é um problema mais. Precisão, sim, é uma forma de a gente pensar. Lembra que eu disse que o acoplamento molecular não prova que a molécula é ativa? Ele prioriza. Né? Ninguém garante que a primeira molécula do ranking vai ser ativa. O que eu sei é que se eu olhar as 100 primeiras, a porcentagem de moléculas ativas vai ser muito maior do que se eu pegasse um banco de 10 mil e fosse aleatoriamente testando elas. Então, eu vou ter um enriquecimento aqui. E aí, a taxa de enriquecimento do acoplamento molecular é uma das vantagens, mas não dá para acreditar no dado experimental. Oi? Esse é um outro problema muito comum e que ainda não foi superado totalmente. Tá? A maioria dos programas considera que o alvo macromolecular é praticamente rígido. Tá? Quando a gente faz triagem virtual, então, 90% das vezes a gente considera o receptor, o alvo macromolecular como rígido. E vocês já sabem que isso é errado. Tá? E isso gera uma série de erros. Tá? Como a gente está começando a falar de várias coisas que vão aparecer nos próximos slides, eu acho que eu vou avançar aqui, porque senão eu vou acabar sem slides, falando tudo para vocês, só mostrando aquela figurinha ali. Tá? Então, uma outra forma de a gente pensar no acoplamento molecular, para entender o grau de dificuldade, é a gente pensar num quebra-cabeça tridimensional. Tá? Quem monta quebra-cabeça sabe que uma das formas de identificar a peça que está faltando aqui é olhar o formato e as cores que circunvizinham aquela que está faltando. Isso vai me ajudar, num quebra-cabeça de 10 mil, saber qual que encaixa ali. Né? As 10 mil peças é meu banco de dados. Eu quero saber qual que vai encaixar aqui para eu ter o meu fármaco. Tá? Quando eu tenho forma e cores, é fácil eu identificar quem que é. Mas molécula não tem forma e cor. Ela tem forma e interação. Volta. Interação. Então, o que eu vou tentar mensurar aqui é as interações que a molécula faz com o receptor. E aqui começa a diferença com o modelo farmacofórico. Uma coisa é eu ter um programa que verifica se está fazendo uma interação. Outra coisa é eu dizer para o programa, veja se a minha molécula, na conformação X, tem um doador nessa posição, que está distante tantos ângulos e tantos angstroms, de um grupo carregado aqui e de um grupo hidrofóbico aqui. Aqui é simplesmente uma sobreposição. Eu não estou calculando que tipo de interação faz. Ah, então é muito diferente. E como você comentou aí atrás, se eu for pensar de uma forma um pouco mais realista, esse quebra-cabeça 3D, ele é flexível. As peças vão mudando de orientação conforme ocorre o encaixe induzido. Tá? Na década de 80, quando os programas de acompanhamento molecular surgiram, e o primeiro deles foi o programa chamado DOC, desenvolvido na Universidade de São Francisco, né? O poder computacional existente era muito menor do que qualquer um dos celulares que você tem no bolso aí. Então, o que era possível simular era chave e fechadura, proteína rígida, ligante rígido, e ver como é que encaixa. Tá? E nessa época, isso foi aplicado para quê?
para fazer triagem em bancos de dados de alguns milhares de compostos. O banco de dados do NCI, por exemplo, National Cancer Institute, serve como? Eu já sei que tem atividade antitumoral, mas eu não sei quem que é o alvo macromolecular. Quem fez a aula prática já, que começou a ter um vislumbre do que é a análise de sítio, percebe que, se eu entender como uma molécula interage com o seu alvo macromolecular, é muito mais fácil de eu saber quais grupos eu posso modificar para melhorar potência, seletividade, melhorar de fonte macrocinética e assim por diante. Tá? Então, embora fosse uma coisa muito limitada, teve um grande destaque e aplicação. Mas é claro que esse encaixe e fechadura de ambas as partes, ele é fadado ao erro. Tá? Então, algumas estratégias foram feitas para minimizar esse erro, principalmente no que diz referência ao ligante. Tá? A tentar, de alguma forma, incorporar algum tipo de flexibilidade para o ligante. Tá? Só para citar que o DOC, que existe desde lá de 1982, mais ou menos, até hoje ele está aí sendo atualizado. A última atualização dele foi agora em 2024. Tá? Ele é um programa excelente, só que a interface dele não é tão amigável quanto de outros programas. Tá? Então, como a técnica é muito popular, o que as pessoas querem fazer é usar, mesmo sem conhecer a fundo. E aí o que faz? Qual que é o programa mais fácil de rodar? É isso que eu vou fazer. Tá? Que eu vou usar. Muito bem. Então, eu disse para vocês que a gente tinha essa limitação dos ligantes rígidos. Nós já comentamos sobre a questão do tamanho, aliás, do acesso a essas bases de dados, não é? Que lá na década de 80 e 90 era um problema, hoje já não é. A própria Universidade de São Francisco mantém esse portal aqui chamado Zinc, que quando eu peguei esse slide estava na versão 20, já deve estar na versão 22, 25, tá? Nessa versão 20, ele já tinha disponível, para vocês não acharem que eu estou mentindo, 750 milhões de compostos comerciais. Você poderia, então, baixar essa base de dados, fazer o seu acoplamento molecular, priorizar quem você quer e comprar. E aí tem uma outra grande vantagem. Tá? Porque quando eu faço isso e identifico alguns compostos bioativos, eu não saio sintetizando moléculas a esmo. Eu vou começar agora a fazer modificações em moléculas que eu já sei que tem alguma chance de ser bioativas. Tá? Nessas 750 milhões de substâncias, é claro que nem todas são drug-like. O que é moléculas drug-like mesmo? São aquelas que obedecem às regras de Lipinski. Por que as regras de Lipinski determinam quem é drug-like? Inicialmente foi para absorção oral, mas como a indústria farmacêutica quer fármacos que sejam administrados por via oral, passou-se a fazer essa analogia. Tá? E a gente viu que moléculas do tamanho de fragmento são muito diferentes de moléculas drug-like, seja no tamanho, seja na lipofilicidade, e seja lipofilicidade, tamanho, acho que é basicamente esses dois. Tá? E também tem o que a gente chama de moléculas lead-like. Então, são moléculas que se parecem com compostos líderes. Composto líder você sabe que são. Tá? E essa regra do composto líder, ela é baseada no 3. Então, é massa molecular abaixo de 300, OIP abaixo de 3 e menos do que 3 doadores de ligação de hidrogênio. Tá? O importante é que
eu posso usar isso daqui como filtros para direcionar a minha triagem. Por quê? Adianta eu encontrar como molécula melhor ranqueada algo que não é drug-like? Ou, se eu estou pensando num projeto que vai começar o desenvolvimento a partir de fragmentos, que nós vimos na aula passada, que tem uma série de vantagens, será que adianta a minha primeira molécula aqui ser drug-like? Então eu preciso pensar, né, que tipo de planejamento eu vou seguir para selecionar cada um desses filtros aqui. Tá? Uma outra coisa que foi muito utilizada no filtro foi retirar ou desconsiderar moléculas que tivessem grupos reativos. Por quê? Grupos reativos vão dar origem a moléculas que se ligam covalentemente. E nós discutimos isso com algumas moléculas, que durante muito tempo, inibidores covalentes não foram o foco da indústria farmacêutica. Na década de 80, 90, o pessoal queria distância de inibidores covalentes. Então era muito comum filtrar para tirar. Hoje, que eu tenho um interesse em inibidores covalentes, eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar desses 750 milhões de compostos e olhar aqueles que são, de fato, que têm grupos reativos. E querer fazer o acoplamento molecular apenas desses. Eu vou anotar aqui, que eu preciso voltar no lápis aqui, que tem um problema com inibidores covalentes. Tá? Nessas bibliotecas, essas moléculas geralmente são armazenadas no formato 2D, principalmente para economia de espaço. Imagina, eu tenho lá uma biblioteca de 750 milhões de compostos. Eu preciso armazenar essa informação da menor forma possível. E isso, com certeza, é no formato 2D. Acontece que, quando eu vou fazer o acoplamento molecular, eu preciso da minha molécula num formato 3D. Eu preciso que ela tenha uma conformação, ou mais de uma conformação. Porque lembra que eu comecei a falar para vocês no programa de docking rígido. Né? Era uma conformação do ligante, uma conformação do receptor. E a chance de isso estar errado é imensa. Se em vez de uma conformação do ligante, eu tiver várias conformações do ligante, que eu gero previamente e guardo elas lá como conformações tridimensionais pré-geradas, eu vou ter uma base de dados muito maior, mas eu minimizo esse problema do chave fechadura. Tá? E nós sabemos que isso é uma estratégia melhor, por quê? Porque a conformação bioativa muitas vezes é diferente da conformação de mínimo energético. Tá? Então, mesmo que eu fizesse uma conversão da molécula 2D para 3D, para simplesmente eu fazer essa conversão e fazer o docking, se eu considerar apenas uma conformação, provavelmente seria essa daqui, ao fazer o docking rígido, eu não vou encontrar ela como bioativa. Porque ela está na conformação errada, ela não vai encaixar nesse meu sítio. Provavelmente ela vai se encaixar muito mal. Tá? Aí eu tenho um desafio. Né? Como que eu vou delimitar o número de conformações que eu vou gerar e armazenar? E que critério eu vou utilizar para selecionar essas conformações? Porque vejam só, a conformação bioativa, ela é parecida com a conformação de mínimo energético? Ou não? Ué. Essa sua definição, por favor, não coloque na prova. São iguais, mas são diferentes, aí eu pode corrigir, eu não sei se eu dou uma nota mais parecida com 1, mais parecida com 0. Não é porque é igual, mas é diferente. Né, o 1 do 0. Vamos tentar melhorar isso daí.
Quando eu falo em conformações, eu estou falando uma mudança geométrica sem quebrar nenhuma ligação. Então, é como se eu fizesse uma... Eu vou rotacionar as ligações simples, gerar conformações que têm energia maior ou menor. Eu tenho uma ilustração um pouquinho para cá. Depois eu volto, tá? Não se preocupem que eu estou avançando que nem um maluco. Não sei onde está isso, foi demais. Então, é como vocês fizeram, sei lá, na aula de orgânica, vocês fizeram uma análise do propano ou do butano e encontraram conformações de mínimo energético e o próximo do mínimo e conformações de energia alta. Tá? A gente espera que a conformação bioativa esteja nessa região aí. Tá? Mas eu vou gerar a conformação essa e essa, ou vou gerar quantas aqui para mostrar isso? É difícil saber. Tá? Então, uma das coisas, como eu não sei quantas usar, decidiram que talvez era melhor tentar amostrar todo o espaço conformacional. Tá? Para que eu representasse as conformações possíveis. E aí, entre elas, uma ia encaixar aqui. É claro que eu teria associado o valor de energia, e se quem encaixa aqui é uma conformação de energia muito alta, o problema vai falar, não serve para nada. O que eu tive que fazer para encaixar a molécula no sítio foi distorcer ela. E ela está numa conformação de alta energia que no sistema biológico ela nunca vai chegar. Tá? Se eu quero, então, conformações próximas do mínimo energético, eu vou ter que descrever a energia da minha molécula. E isso pode ser feito com níveis de teoria diferentes. Eu acho que na aula de modelos macrofóricos eu citei alguma coisa de mecânica molecular e, novamente, aqui nós vamos continuar falando de mecânica molecular, que é como a gente vai descrever a energia das minhas moléculas e a interação das moléculas entre si. Tá? Na mecânica molecular, como eu acho que eu já citei em aulas anteriores, os átomos são representados como esferas de peso proporcional ao seu número atômico e volume proporcional ao seu raio. Né? E as ligações são representadas por molas. Ou seja, usando mecânica newtoniana, eu consigo descrever a energia potencial de um sistema em relação a o que seria um sistema idealizado. Quem tem o valor de referência do sistema idealizado é o tal do campo de força. Então, a descrição da energia da minha molécula e da interação da molécula com o receptor vai ser feita por um desses campos de força, como, por exemplo, o Merck Molecular Force Field, lá de 94, o AMBER, que não me lembro o que o AMBER significa, mas o CHARM, que é o Chemistry at Harvard Molecular alguma coisa. Tá? Então, isso aqui é um campo de força desenvolvido lá em Harvard. O AMBER é desenvolvido para pequenas moléculas de proteínas. O MMFF94 é um campo de força desenvolvido pela Merck, tipicamente para micromoléculas. Tá? Então, eles têm o quê? Que informação que eles têm? Os valores de referência de ligações relaxadas com ângulos diédricos e torsionais ideais entre esferas que não estão tensionadas de forma alguma. A minha molécula sempre vai ter alguma tensão. Então, eu vou calcular a energia potencial quanto mais alta ela está em relação ao termo de referência que está nesse campo de força. É claro que descrever a molécula com esferas ligadas por
molas. É uma super simplificação da realidade. E isso está associado a todos os erros que a gente vê no docking, no acoplamento molecular. É por isso que a primeira molécula pode não ser a bioativa e a centésima ser. É porque eu estou fazendo uma super simplificação. Por que eu preciso fazer essa simplificação? Para que eu consiga calcular as energias de forma muito rápida. Se eu tenho um banco de 750 milhões de compostos e cada um deles demora 1 segundo para eu calcular a interação, são 750 milhões de segundos. Quantos dias, quantos meses são isso? Será que vale realmente a pena eu esperar meses para saber priorizar minhas moléculas? Aí perde o sentido. Então esse cálculo tem que ser fração de segundo, quando eu estou pensando em triagem virtual. Tá? E é claro que isso hoje em dia é feito em muito menos que fração de segundo, né, porque a gente usa supercomputadores. Tá? Falando ainda dos ligandes, outros fatores confundidores ou que atrapalham o acoplamento molecular é o estado de ionização das moléculas, que estão lá na base de dados, e a forma tautomérica que elas estão lá na base de dados. Eu não vou me ater muito ao tautomerismo, que a gente não discutiu ele anteriormente, mas o estado de ionização eu vou sim, porque a gente conversou muito sobre pKa. Tá? Então, eu saber o pKa dos meus grupos ionizados, da minha base de dados, e saber se ele vai estar neutro ou ionizado, é extremamente importante. Porque um grupo ionizado vai fazer interação íon-dipolo, ou iônica. Não é? Pode fazer ligação de hidrogênio? Pode. Mas, dependendo do que eu estou analisando, eu vou excluir um tipo ou outro. Se eu tenho uma região que não acomoda bem um grupo ionizado, mas sim um grupo polar, isso é importante estar descrito de forma correta lá na base de dados. Tá? E o estado de ionização varia com o pH do meio. Por que isso é importante? Porque se meu ensaio biológico é feito em pH 3 ou pH 7, eu tenho que simular esse mesmo pH na hora de fazer o acoplamento molecular. Não adianta eu considerar uma molécula neutra em pH 7 e quando eu vou fazer meu ensaio biológico para ver se o acoplamento molecular deu certo ou não, eu faço esse ensaio em pH 3. Aí, claro, você vai achar que quem está errado é o acoplamento. Mas, na verdade, foi você que não simulou de forma correta o seu sistema. Com o avanço do poder computacional, a gente deixou de armazenar os conformers na base de dados e gerá-los à medida que eu vou fazendo o acoplamento molecular. Tá? Isso começou a ocorrer de forma mais visível na década de 90. Tá? E aqui tem alguns programas que foram desenvolvidos nos quais já tinha, então, essa possibilidade do próprio programa fazer essa análise conformacional. Mas vejam que a análise conformacional que o programa faz, que o programa faz, é diferente da minimização molecular para encontrar geometrias ótimas. Por quê? Para eu achar a geometria ótima aqui, eu simulei, por exemplo, a distância entre dois átomos. Né? Qual que é a distância ideal entre dois átomos? O programa de docking, ele não faz mais isso. A distância que você deu para ele, ele vai fixar. O ângulo que eu dei aqui, ele vai achar que está correto e está ok. O que ele vai fazer é só a rotação das ligações simples. Isso quer dizer que, se eu der uma estrutura errada para ele de entrada, ele vai me dar uma estrutura errada de saída.
Tá? E é claro que se as distâncias estiverem erradas, ele vai achar que o que cabe aqui algo que na verdade não cabe. Tá? Então eu tenho que ter muito cuidado com como eu gero as estruturas tridimensionais dos ligantes das bases de dados para não ter esse efeito de estruturas erradas sendo acopladas. Tá? E isso é particularmente importante para ciclos. Os ciclos aromáticos, heterocíclicos, isso não é muito problemático, porque é planar. Agora, quando eu tenho estruturas que não são planares, ciclohexano, ciclopentano, açúcares em geral, pentose, ribose e assim por diante, se eu der uma conformação do anel para ele, é aquela conformação que ele vai acoplar. Mesmo que a conformação não exista na natureza. Então você vai ter um resultado de acoplamento com uma conformação do anel que não existe na natureza. E baseado naquele erro de entrada, ele priorizou aquela molécula na saída, você vai comprar ela, testar e vai falar que o programa de acoplamento não funciona. Tá? Quando, na verdade, o problema não tem nada a ver com o acoplamento. O acoplamento tem diversos problemas, vou falar sobre eles. Eu estou falando aqui dos erros que ocorrem devido à falta de atenção do usuário. Tá? E é claro que tudo que a gente comentou nas aulas anteriores sobre a estrutura do alvo macromolecular e do quanto que eu posso confiar nesse alvo, vale aqui de novo no acoplamento molecular. Né? Se eu tenho falta de densidade eletrônica no sítio, então eu não sei onde está o meu aminoácido. E se eu vou fixar ele, então, pior ainda. Tá? Então, resolução de estrutura. Fatores como R-factor e R-free, que são fatores de qualidade estatística do modelo, e densidade, precisam ser olhados. Tá? Quando eu vou agora pegar essa estrutura do PDB para fazer um acoplamento molecular, eu preciso tratar essa molécula. Quem já fez a aula de análise de visualização de macromoléculas, viu que quando a gente olha a estrutura, aparecem algumas moléculas de água na estrutura. Aquelas moléculas de água, elas precisam ser descartadas. Por quê? Ou pelo menos a priori elas vão ser descartadas. Porque o receptor, ele é fixo. Se eu deixar a molécula de água lá, é a mesma coisa que eu dizer para o programa. Esse espaço está ocupado. Então ele não vai conseguir tirar a molécula de água para encaixar. O programa não consegue fazer a dessolvatação. Tá? Ou pelo menos na década de 90 não conseguia. Hoje a gente faz isso, mas isso é um detalhe que vai para a próxima aula. Tá? Então tem prós e contras dessa remoção de águas. Algumas águas, às vezes, precisam ficar. Como a gente decide quais águas ficar? Próxima aula. E aqui vem uma outra coisa muito importante. Quando eu vou fazer a minimização da energia e calcular essas distâncias ótimas, eu preciso que todos os átomos estejam acrescentados para a interação da micromolécula com a macromolécula. Então, eu preciso que a proteína tenha os seus hidrogênios nela. Só que a gente viu já na aula prática, quem não viu, vou adiantar, que a estrutura da proteína que está lá no PDB não tem os hidrogênios. Então, eu preciso adicionar os hidrogênios. E aí começa o problema. Eu vou adicionar esses hidrogênios como? Tem algum critério? Ou eu simplesmente, o lugar que o programa colocar, eu vou aceitar? Porque se for onde ele colocar, eu aceitar, tem hora que ele vai errar e tem hora que ele vai acertar. Esse hidrogênio, se ele está orientado para cá, ele não está disponível, ele não está fazendo ligação de hidrogênio com aqui. Mas se eu
reorientar, se eu pedir para o programa, coloque os hidrogênios de forma a maximizar as ligações de hidrogênio que ele faz, o hidrogênio vai se reorientar. E isso depois vai influenciar nisso daqui estar orientado para fazer ligação de hidrogênio ou não. Então veja que é um monte de critérios e detalhezinhos que a gente precisa se preocupar antes de fazer o acoplamento molecular. Um erro muito comum, ou melhor dizendo, uma ansiedade muito comum do pessoal que trabalha com experimental é que eles acham que acoplamento molecular é assim. Eu tenho essa molécula aqui, faz o acoplamento dela nesse receptor e daqui 2 horas você me fala se ele é um inibidor potente ou não, tá? Eu vou tomar café e já volto. Porque eles acham que eu vou desenhar a molécula no computador, vou dar Enter e também vou beber café. Vocês estão vendo que não é assim. A gente precisa se preocupar com uma série de detalhes para que o resultado daqui 2 horas seja confiável. E não simplesmente uma figura bonita que não tem significado biológico nenhum. Tá? Essa discussão aqui do aleatório ou ligação de hidrogênio, ela voltou a ser muito importante quando o conceito de frustração proteica surgiu, que é bem posterior ao dogma. Eu vou voltar a esse conceito daqui a pouquinho, para continuar falando aqui do preparo da estrutura, porque não é só ligação de hidrogênio, que é ou onde colocar os hidrogênios que importa. Dependendo de onde eu colocar o hidrogênio na histidina, é esse nitrogênio que vai fazer a ligação de hidrogênio, vai ser doador, ou esse. Quando eu olho para uma histidina, né, se a gente lembrar da aula teórica, eu disse para vocês que a gente não vê os átomos. A gente vê a densidade eletrônica. Quantos elétrons tem um carbono e quantos elétrons tem um nitrogênio? Muito próximo um do outro. A verdade é que quando eu vou apagar aqui um pouquinho a luz, para vocês verem melhor essa imagem da densidade eletrônica aqui. Dá para saber onde que tem mais elétrons ou menos elétrons aqui? Nessa densidade? Não. Então, não dá para saber se essa histidina está assim, assim, assim ou assim. Quem fez o experimento, ninguém não sabe. Ele vai depositar um desses 4 lá. Mas na hora de fazer o acoplamento molecular, eu, ou no caso vocês, tem que decidir qual dessas vai ser simulada. E é claro que dependendo de qual delas você simular, o resultado vai ser muito bom ou muito ruim. Tá? Mesma coisa para glutaminas e asparaginas. Não dá para saber se está assim ou assim. Asparaginas se está assim ou assim. Tá? Então, quando eu tenho no sítio ativo histidina, asparagina ou glutamina, nós temos uma situação bastante desafiadora. Quando são outros aminoácidos ionizáveis, como, por exemplo, aspartico e glutâmico, é mais tranquilo. Porque conforme eu posso olhar nessa tabela aqui, o glutâmico tem um pKa de 4,3, o aspartico de 3,7. Em pH fisiológico, isso vai estar ionizado. A arginina e a lisina, então, arginina 12, lisina 10,5. Também está ionizado. Então, o estado de ionização deles não importa muito. Só uma ressalva, esses valores aqui é para o aminoácido exposto ao solvente. É como se fosse a proteína desenovelada. Tá? Quando a proteína é novela, esses valores de pKa mudam um pouco. Tá? Dependendo se o aminoácido está num ambiente mais hidrofóbico, se tem um grupo retirador ou doador de elétrons perto dele,
mas isso são detalhes que para vocês não vai fazer grande diferença. Agora, o que é importante para vocês é saber que histidina já tem um pKa próximo do fisiológico, e com essas pequenas alterações, ela vai estar protonada ou não, e se não tiver protonada, eu tenho 4 situações possíveis. Ou seja, muito detalhe para a gente pensar. Tá? Lembra que eu falei há um slide atrás da orientação dos hidrogênios, se vai ser aleatório ou fazendo ligação de hidrogênio entre si? Né? Isso são 2 cenários diferentes. Se eu peço para o programa maximizar as ligações de hidrogênio entre si, eu estou pedindo para ele, olha, satisfaça as interações da proteína com ela mesma. Me mostre ela o mais estável possível, em termos de ligação de hidrogênio. E eu vou ter uma proteína idealizada. Tá? Quando eu peço hidrogênios aleatórios, alguns vão estar fazendo ligação de hidrogênio, outros não. Eles vão estar insatisfeitos. Lá na década de 90, isso deu origem a um termo que se chamava de a teoria da pré-organização do sítio. Tá? Que dizia o seguinte: um sítio ativo, quando está complexado com um ligante, seja esse ligante qual for, os aminoácidos estão pré-orientados para interagir com o ligante, seja que ligante for. Se a proteína não tem nada no sítio ativo, ela está pré-orientada para se satisfazer entre si, mesmo que ela não fique satisfeita. Era assim, mais ou menos, a teoria do sítio pré-orientado. Né? Então, se eu pensar numa proteína, por que isso era válido? Porque observaram, né, que uma proteína idealizada teria todos os resíduos no seu mínimo energético. E numa proteína real, tem alguns resíduos, ou aminoácidos, que estão em conformações de alta energia. Se esperava que os aminoácidos polares estivessem na superfície, todos eles fazendo ligação de hidrogênio, ou entre si, ou com a água. E o que se observa é que eu tenho resíduos de cargas iguais próximos, polares que não estão fazendo ligação de hidrogênio com ninguém. Eu esperava que os apolares estivessem sempre enterrados no interior da proteína, e o que a gente observa é que tem resíduos apolares na superfície da proteína. Então, a situação real é muito distante da ideal. Lá na década de 90, se explicava isso pela teoria da pré-organização. Hoje, a gente sabe que o que explica essa situação real é a frustração proteica. Tá? No vídeo do ano passado, não está rodando, não? Então, hoje tem frustração proteica para vocês rapidinho. Tá? Vou fazer uma analogia. Tem alguma festa que vocês foram em outra cidade, que vocês pegaram aquele ônibus bate e volta? Alguma vez na vida? Se vocês nunca foram, porque vocês são muito estudiosos, muito profitinhos, então orgulho do papai e da mamãe, imagine que vocês têm um colega que já fez isso. Tá? E foi na festa, e nessa festa, ou ele ou ela bebeu demais, ou ele ou ela viu o paquera com outra pessoa, ficou chateado, quis ir embora da festa antes. Aí ele foi pro ônibus. Só que o ônibus só vai sair quando a maioria quiser ir embora. Então ele ficou lá no ônibus como? Frustrado. Não é? Se a gente extrapolar a situação dos aminoácidos, ocorre a mesma coisa. Quando ocorre o enovelamento da proteína, é impossível que todos os aminoácidos estejam num ambiente químico que satisfaça todas as necessidades deles. Eu consigo satisfazer a necessidade da maioria, mas tem um ou outro que está frustrado, ele está irritado, uma conformação de energia alta. E isso ajuda a minha proteína
a ter uma energia potencial que ela vai liberar quando ela interage com o ligante. Por isso que o encaixe induzido ocorre. O que eu disse no vídeo do passado é o seguinte: não faz sentido eu imaginar que uma micromolécula que é desse tamanho faz uma macromolécula, que é do tamanho dessa sala, se movimentar. Termodinamicamente, isso não faz sentido nenhum. A macromolécula se movimenta porque ela tem alguma energia potencial que ela vai gastar na interação. E isso, então, quem explica é a teoria da frustração proteica. Bem, qual que é a aplicação disso tudo para o acoplamento molecular? É a seguinte: se eu estou numa situação, eu acho que esse vai ser meu último slide, provavelmente sim. Se eu estou numa situação de triagem virtual, onde eu tenho a estrutura da proteína e eu quero achar os ligantes, eu estou na situação de uma proteína AP. Tá? Por outro lado, se eu tenho a estrutura da proteína em complexo, com um cofator, com um análogo do substrato, eu tenho essa informação aqui. Qual das duas vocês acham que é mais interessante para eu fazer o acoplamento molecular e a triagem virtual? Eu tenho que pedir para o computador encaixar a minha base, 750 milhões, ou de 1 milhão, 500 mil, sei lá o que, na proteína APO, sem ligante nenhum, ou num complexo, proteína análogo de substrato, proteína com fator. Vocês acham que vai dar a mesma coisa? Vai dar diferente? Vai dar. Quem tem melhor? Frustrado ou que pegou? É? Entendeu? Exatamente. Eu entendi agora o que você quis dizer. Você pensou no encaixe induzido. Eu precisaria encontrar ela insatisfeita para fazer um chamego nela e ela se acomodar. Só que a proteína é rígida. Ela, se você encontrar ela frustrada, ela vai estar frustrada. Você vai sentar do lado dela no banco, ela vai, ó, vai para o canto, não quero ninguém perto de mim no final da frente, eu quero dormir. Entendeu? Ela não quer interagir com ninguém. Mas quando ela já esteve complexada com alguém, e eu retirei momentaneamente, eu vou simular a situação onde ela estava preparada para o beijinho. Não, no site nem sempre vem com alguma coisa. O que eu estou falando do site é o banco de dados do PDB Data Bank, que é, para quem não viu a prática ainda, é uma base de dados onde as proteínas são depositadas. Mas eu nem deveria ter falado isso, porque eu mandei um vídeo para vocês e vocês já deveriam ter assistido. Então, vocês sabem o que é o PDB Data Bank. Então, no PDB, eu tenho muitas proteínas complexadas, mas nem todas. Por esse raciocínio aqui, deveria ser mais comum eu ter proteína complexada do que água. Né? Porque se ela está complexada, ela está interagindo com alguém, está mais estável, se ela está mais estável, é mais fácil cristalizar e assim por diante. Tá? Mas a cristalização de proteínas é mais arte do que ciência. Então, não é sempre assim. Tá? Então, se eu tenho só a A, vai ser ela. Ou então eu não faço acoplamento. Tá? Mas se eu tenho A e um ligante, eu vou preferir a do ligante. Tá?
Eu disse para vocês que a taxa de sucesso aqui não é de 100%. Quando eu priorizo, não é as 100 primeiras, as 100 são ativas. Né? Então, eu preciso, de alguma forma, validar, ter uma ideia do índice de acerto. Para eu fazer essa validação, para eu ter uma ideia se o programa está acertando na priorização ou não, o que é o mais comum? O que todo mundo faz? Eu pego a estrutura do complexo, tiro o ligante, minimizo ele, ou nem minimizo, eu só tiro o ligante e falo para o programa, encaixa de volta. E aí depois eu vejo se o encaixe simulado é próximo à posição cristalográfica. Quanto mais próximo for da posição cristalográfica, teoricamente, melhor é o meu programa. Então eu posso pegar 5 programas diferentes, peço para os 5, o que encontrar uma conformação mais próxima da experimental é meu melhor programa. Parece correto para vocês? Tem que ter, senão não tem como validar. Se eu tenho só APO, aí é só APO e eu consigo fazer. Tá? Agora, vamos imaginar, quando eu faço isso, é uma estimativa otimista do sucesso do programa. Por quê? Aquele sítio estava pré-orientado para interagir com aquele ligante. O que eu vou pedir para ele simular depois não é mais aquele ligante. Então eu estou simulando o melhor cenário possível. O que é um cenário mais realista? A gente já descarta. Se eu tiver complexos, eu vou descartar o APO. Eu só vou usar a APO se eu não tiver mais ninguém. Lembra? Ó, a APO é aquela pessoa reativa no ônibus no final da festa. Ela não quer interagir com ninguém. Ela está chateada com o mundo. Tá? Hoje, o que todo mundo faz é receptor A, ligante A, eu tiro o ligante A e peço para encaixar o receptor A. O mais correto é ter pelo menos mais de um ligante e pegar o ligante B e pedir para encaixar no receptor A. É a mesma proteína, tá? São só PDBs diferentes. Tá? São 2 complexos diferentes, 2 códigos de PDBs diferentes da mesma proteína. Enzima conversora de angiotensina. Um complexo com captopril e um complexo com enalapril. O que todo mundo faz? Tira o captopril, pede para encaixar de volta. Qual que é o mais realista? Vou encaixar o enalapril na estrutura que está complexada com o captopril e vou pegar o captopril e vou pedir para encaixar na estrutura que está complexada com o enalapril. Tá? O que acontece? Quando eu faço o redock, ligante A no receptor A, os programas de dock aparecem maravilha. Taxa de acerto, 90%, 80%, 95%. Quando eu faço cross-dock, ligante B, receptor A, ligante A, receptor B. Taxa de sucesso, 40%, 50%, 60%. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O programa de dock, se você não cuidar, ele vai errar. Então, todos os nossos cuidados, tudo que eu falei até agora, preparo do ligante, preparo do receptor e tudo isso, são formas de a gente reduzir a chance dele errar. Porque senão, se eu simplesmente, tá aqui a molécula, tá, faz o docking aí, vamos tomar um café e depois a gente volta, a chance do docking estar certo depois disso é 30%, 40%. Tá? Só para depois vocês não falarem mal do pessoal da modelagem. Mas eu acho que por hoje nós podemos encerrar por aqui, por ser um assunto novo, denso, e eu estar com quase tanto sono quanto vocês.